Estamos recebendo aqui a doutora Josiane Fischer, gastroenterologia e hepatologia, especialidade dela, para falar sobre as hepatites virais, que são hoje A, B, C, D e E. Nós vamos tentar entender aqui, né, com a doutora, quais são as gravidades da hepatite e, obviamente, também os cuidados que devemos ter em relação a essa doença. Doutora, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem com a senhora? Bom bem dia. Perto do microfone aqui, doutora, deixa eu pedir para a senhora ficar aqui bem próximo do microfone. Isso. Tudo bem? Bom dia Edilei, bom dia equipe da rádio, bom dia aos ouvintes. É com muita alegria que eu venho hoje aqui na rádio falar sobre as hepatites no Julho Amarelo, né? As hepatites, a gravidade delas, que tu me perguntou sobre, é que são doenças assintomáticas. Elas não têm completamente nenhum sintoma e quando a pessoa vai apresentar sintomas, já tem cirrose ou já tem câncer no fígado. Então, a hepatite B, ela é cancerígena e a hepatite C, causando cirrose, também pode causar câncer no fígado. Então, por isso que é a importância de a gente vir aqui alertar a população. Então vamos lá, vamos começar pelas letrinhas aí. A diferença de cada uma. E eu posso ter uma hepatite D sem antes ter a A? Ou como é que é a natureza da hepatite na pessoa, né? Já que a senhora disse que a hepatite ela é assintomática, você não consegue identificar, só identifica quando o problema já está instalado, é isso? Isso mesmo. Então, as hepatites A, B, C e D são vírus diferentes, né? Então, são vírus. Então, eu posso pegar A, depois pegar B, depois pegar C. A D, não. A D tem que ter a hepatite B antes para ter a D. São vírus que atuam juntos. A D a gente não tem aqui na região sul, a D é mais no norte mesmo, né? Do país, então é bem raro. Aí é mais difícil também de a gente ver. O mais comum mesmo é a A, B e C aqui na região, né? A A e a E, elas são contaminação, a gente chama de fecal oral. A gente se contamina por alimento, água contaminada. Então, é muito importante a higiene pessoal e o saneamento, né? Já a B e a C não, é contaminado pelo sangue de outra pessoa. Então, aí a gente tem que cuidar com agulhas, alicates de unha, lâminas de barbear, porque a gente pode se contaminar. Então, é muito importante ir na barbearia, saber que são lâminas descartáveis, né? E os alicates higienizados. Quando se fala na hepatite, pelo mesmo cenário, é questão de você ter a pele amarelada, né? Às vezes o olho amarelado, né? Até eu já li também sobre você ter, por exemplo, urina escura, como se fosse chá, Coca-Cola, como se fala, né? Mas isso já é uma questão mais extrema, né? Você visualmente. Queria falar sobre isso, né? A questão de você ver a pele amarelada. Falo que eu passei por isso, eu me lembro de tinha essa questão de pele amarelada. Mas isso já é uma questão muito mais extrema, né? Quando a pessoa já está bem evoluído. Isso. O amarelão, que a gente chama de icterícia, né? Ela apresenta na fase aguda. Então, quando tem uma hepatite A, por exemplo, que a gente se contamina, uns 20 dias depois começa a ficar com a pele amarelada, na fase aguda. Ou então, quando já tem um quadro muito avançado de cirrose ou câncer no fígado, também pode apresentar a pele amarelada. Aí, geralmente, tem outros sintomas. Talvez tenha febre, enjoo, vômitos. Dor faz parte também? Dor na região do fígado? Não muito. Não. Pode ter na fase que está com icterícia amarelada, pode ter um desconforto ali do lado do fígado, né? Mas não é tão comum. Mais comum mesmo é dor no corpo, febre, um mal-estar. A senhora falou em assintomática, né? Mas quais são os sinais, né, que devem ser chamados de problema, que você tem que buscar o médico, buscar o recurso para poder... Em que momento eu vou... É lógico, vai fazer exames para a constatação do problema, né? Mas qual é a olho nu que você consegue mais ou menos identificar? Não, meu filho, minha filha, meu esposo está com hepatite.
Isso, ela não tem sintoma, então é muito importante fazer o teste, mesmo sem sintoma nenhum. É o teste que resolve. É o mesmo. teste. Então, quem principalmente tem acima de 45 anos e nunca fez o teste, é muito importante ir até a unidade de saúde. Existe teste rápido. Em 15 minutos você sabe se você tem hepatite B ou C. Então, é feito ali o teste no dedo, é uma picada no dedo que pode mudar a vida, né? Mas assim, se a pessoa está desconfiada, se tem histórico na família, é muito importante. A hepatite B aqui na região, a gente tem muitas famílias com hepatite B. Então, é muito importante. Se já tem um irmão que tem hepatite B ou conhece alguém que tem hepatite, ir até o posto e fazer o teste. Eu vou dar um testemunho a meu respeito. Aqui, vocês dois sabem que eu sou um sujeito muito cri-cri em relação à saúde. Bastante. Duas vezes por ano, eu faço um check-up geral do meu sangue. É no início do ano e na metade do ano. Eu faço geral, todos os exames. E alguns por orientação médica, outros porque eu peço mesmo por interesse, né? Mas um deles, que eu nunca pedi, o médico fez por conta, assim, hepatite. O exame da hepatite. Isso penso que já é padrão, né? De quando você faz algum exame, ou ele tem um significado, ele tem um sentido. Quando você vai fazer exame geral de sangue, a hepatite, o teste da hepatite no sangue, ela tá sempre intrínseca ali também ou não? Não, isso depende muito do médico, né? Então tem alguns médicos que pedem, alguns urologistas, o ginecologista ou obstetra, né? Quando a mãe tá no pré-natal, faz parte do exame do pré-natal. Mas realmente, os homens, se não vai no urologista ou se não vai em nenhum médico e não for pedido para fazer o teste da hepatite B e C, normalmente ele não faz parte. Então o meu urologista é bom realmente, porque ele inclui o teste da hepatite todas as vezes, sem nunca eu ter pedido. Isso, muito bom. Vamos para o intervalo. Este é o Rádio Revista Cidade. Nesta segunda-feira estamos aqui recebendo a doutora Josiane Fischer. Estamos falando, para quem ligou o rádio agora, sobre as hepatites virais. Valdomiro da Mota, a sua pergunta. A pergunta minha é a dúvida que muita gente tem, a nossa audiência inclusive rotativa. Doutora, quando se fala em doença, ainda mais viral, a preocupação das pessoas isso é fácil de contrair? Como é que eu pego? Qual é o nível, o grau de contaminação da hepatite, de qualquer tipo dela? Sim, a hepatite A que eu estava falando é sobre contaminação de alimento em água contaminada. Então é muito importante lavar bem as verduras e frutas que a gente vai consumir, né? Lavar bem as mãos com contato com, se tiver fezes, cuidando de alguém, né? A água, né? Cuidar muito da água, a fonte de água que consome. E a hepatite B e C, a contaminação é via sangue das pessoas. Então, cuidar com relação sexual desprotegida, cuidar com alicate de unha, lâminas, agulhas nas tatuagens também, né? Uma fonte de contaminação. E principalmente fazer a vacina da hepatite B, né? Então, a vacina da hepatite B, ela já está no calendário vacinal. Todas as crianças recebem a vacina no nascimento a partir de 92. Então, se você nasceu antes de 92 e não sabe se vacinou, olha a sua carteirinha, vá até o posto de saúde que a vacina é para todos. São duas vacinas. São 3 doses. São 3 doses. Né? Mas a vacina, ela é só para B? Ou tem só para B. A C a gente ainda não tem vacina. A C a gente tem tratamento e tem cura. Então, hoje em dia, a gente tem mais de 95% de cura da hepatite C. É um tratamento tranquilo, comprimido, por 3 meses, consegue curar a hepatite C. A hepatite B não tem cura, mas tem tratamento, né? A gente consegue controlar a doença, evitar que evolua para cirrose, até câncer de fígado, se fizer o tratamento. Então, por isso que é importante fazer o teste, se não tiver hepatite, se vacinar, se não tiver vacina, porque a gente tem a ideia de controlar, a OMS, as hepatites virais até 2030. Tem um plano de controle. Agora, interessante, né? Tem o controle, não tem a cura da B. É mais ou menos como a asma. A asma tem controle e não tem cura. E outras doenças aí que a gente convive com elas, que não são ainda fatais, mas que elas estão aí e podem evoluir para a fatalidade. Por que não tem cura?
Realmente é o tipo da doença que jamais vai ter cura, ou a gente não pode usar essa palavra para hepatite B? Não, tem bastante medicamento em estudo. A gente está aprendendo muito ainda sobre o vírus da hepatite B. Então tem muitas drogas em estudo para chegar à cura. Mas realmente o vírus da hepatite B é um vírus especial, assim, ele é um vírus de DNA. Então ele consegue, na hora de contaminação, colocar um pedacinho do DNA dele junto do nosso. Então por isso que é tão difícil de curar, mas tem medicamentos em estudo, eu acredito que uma hora vamos conseguir a cura também. Você falou sobre muita coisa, muitos casos relativos até a asepsia. Eu estou falando isso porque, por exemplo, há 30, 40 anos atrás não existia, por exemplo, a seringa descartável, né? Não existiam muitas coisas hoje do que você se alimenta, enfim, várias situações. Então, a forma como a forma como o tempo passou, por exemplo, a seringa reutilizável hoje não existe mais, descartável, tudo mais. Isso e também o índice de vacinação. Então, isso seria um fator para essa diminuição grande do número de casos que nós temos hoje. Isso. E aí a ideia é diagnóstico. Então, a gente precisa que quem tem a hepatite se diagnostique, faça o teste para evitar a contaminação também de outras pessoas que não têm a vacina. Então, por isso, fazer o teste e se vacinar é o básico para a gente conseguir controlar as hepatites virais. Existe uma data específica, um tempo no ano que ela aparece mais, ou é algo assim que é comum a qualquer momento da nossa vida? Porque eu falo isso em relação, por exemplo, o resfriado, a gripe. Inverno tem uma incidência maior, né? Tem a ver também com a estação do ano ou não? Não tem a ver. Talvez épocas assim de carnaval, que tem um contato maior com pessoas. Tem surtos de hepatite A, por exemplo. A gente teve alguns surtos de hepatite A que tem essa questão da contaminação, né? Mas não existe alguma época. A senhora falou ali que existe um planejamento da OMS, né, de fazer uma redução. Eu vi aqui alguns dados que de 2014 a 2024 houve uma redução de 50% no número de mortalidade. O que se deve isso, doutora? Ao tratamento. Ao tratamento? Isso, principalmente a hepatite C. Foi uma época que a gente conseguiu ter um tratamento acessível para a hepatite C. A gente não tinha. O tratamento dava 50% na época de cura, era um tratamento injetável. Então agora com a hepatite C era a que mais evoluía para cirrose, a que mais evoluía para morte e transplante. Então agora a gente tendo a cura da hepatite C, a gente tem uma esperança muito grande de em 2030 realmente estar controlado. E aí quando a senhora falou ali de a questão de qualidade, principalmente saneamento, acho que está ligado diretamente, porque eu estava vendo aqui os números. Sudeste 34,5% lidera, né, entre as regiões do país, né, de casos, né? Isso. Aí, o Sudeste, o Sul é a terceira aqui com 18,8%. Ou seja, você vê as regiões onde tem uma qualidade de vida melhor, se tem uma incidência menor de casos, né? Isso mesmo. Tá relacionado a isso, ao cuidado, né, da esterilização das seringas, ofertar até seringas, né, descartáveis para quem é usuário de droga. Onde tem maior usuário de droga, vai ter mais casos de hepatite C e hepatite B. Gestantes, é obrigatório fazer no pré-natal o teste da hepatite? Qual delas é mais grave para uma gestante e para o feto? Isso, a hepatite B e C, as duas são graves, tem uma chance de contaminação durante o parto e no aleitamento materno. Então, por isso que se faz o teste realmente das hepatites durante o pré-natal. A criança recebe, né, a vacina já da hepatite B quando nasce. Se a mãe tiver hepatite B, ela pode fazer o tratamento e também receber o soro. O bebê recebe o soro também, além da vacina de mãe que tem hepatite B. Você falou há pouco, elas são silenciosas, né? Você não consegue identificá-las, são assintomáticas, mas descobrir precocemente uma delas, ou as mais graves aí, vai fazer uma grande diferença no tratamento e na cura? Com certeza.
Com certeza, a ideia é prevenir chegar a cirrose, a um câncer, né? Então, para você ver a importância da vacina, foi a primeira vacina que realmente preveniu câncer, né? Então, fazendo vacina da hepatite B, você não pegando hepatite B, você não vai ter câncer de fígado, né? Então, a importância do diagnóstico precoce, da vacinação, faz toda a diferença na vida. Atualmente, a gente está vivendo aí um momento de negação de parte da população em relação às vacinas. Só não existiu tanto assim durante o Covid, quando realmente a coisa foi mostrada, olha, você vai morrer, senão... Enfim, mas ainda existe um negacionismo aí muito forte, não quero entrar aqui no mérito, mas vamos lá. A vacina da hepatite é uma vacina também que o pessoal começa a colocar... porque você tem aquele grupo de pessoas que não tem jeito, não acredita em vacina alguma, né? E você tem um outro grupo que às vezes por relaxamento não vacina. Olha, a doença não está mais aí, eu não estou ouvindo nada sobre, por exemplo, Covid. Não tem mais Covid, a vacina está lá, não vou usar, porque não tem nenhum alerta, não há nenhuma, entendeu? Com relação à hepatite, isso acontece também. As pessoas, elas têm consciência na sua avaliação como médico, como alguém que atende, especialmente nesse mês que é dedicado à conscientização, as pessoas estão conscientes de que a vacina é importante ou não? Ou de uma forma geral, que nem o brasileiro já faz isso, né? Não tem a doença por aí, eu não vou me vacinar. No dia a dia, no consultório, eu não tenho recebido tanta reticência, assim, para fazer a vacina. Eu peço para o paciente se vacinar, geralmente ele procura se vacinar. Eu acho que com relação às hepatites, não tem tanto medo assim. As vacinas da hepatite, existe a vacina da hepatite A também. Então, hoje em dia já faz parte do calendário vacinal do SUS, as crianças já recebem a vacina da hepatite A e da hepatite B. Então, tá tranquilo. A hepatite B, a vacina dela já é muito antiga, não tem efeito colateral nenhum, não é vírus inativado, então não tem sintomas mesmo. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, a Dalva está perguntando o seguinte, doutora, eu gostaria de perguntar para a doutora: excesso de medicamentos pode aparecer também, pode provocar esse tipo de hepatite? Algum tipo de hepatite? Esse tipo de hepatite que a gente está falando não, porque essa é viral, é contaminação de vírus, né? Mas sim, medicamentos podem causar hepatites. Aí, hepatite medicamentosa, no caso. É isso? É isso. Muito bem. Algo mais, Rodrigo? Doutora Josiane Fischer, ela é gastroenterologia e hepatologia. São as especialidades aqui da doutora Josiane. Muitíssimo obrigado, doutora. Uma ótima semana. Eu que agradeço o convite. Obrigado aos ouvintes. Muito bem. Nós vamos